Boa noite a todos os nossos alunos do EJA Etapa 6 que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de redação aqui do canal Educação. Na nossa aula de redação da sexta-feira, a gente vai trabalhar com vocês o texto crítica. Vamos trabalhar aquilo que é a crítica, depois a gente transforma em resenha crítica, até porque o formato crítico, né, de produção textual em torno da crítica, ele acaba reverberando em vários formatos de textos, né, importantes e necessários para que a gente possa conhecer aqui e poder fazer uso deles, ou na escrita, ou na leitura, ou no processo de interpretação, no nosso dia a dia. Que apesar da gente acreditar que não seja um texto muito presente dentro do nosso cotidiano, ele é sim, e ele vai participar aí muito atentamente da nossa vida. Na nossa cartela de hoje, vamos passar aqui para a nossa cartela de apresentação, nós temos como ponto de partida aí o objeto do conhecimento, que é a crítica. O objetivo da aula de hoje é entender o que é o gênero textual crítica e identificar suas modalidades textuais, analisar a estrutura condizente com o gênero discursivo, ler e interpretar textos críticos. Vamos fazer muitas atividades e prepare aí para que você possa ficar com bastante atenção aí na nossa aula. Bom, de olho no gênero, a crítica, gente. O que é o texto crítica? A crítica, gente, é um texto que tem por finalidade descrever acerca de um determinado objeto cultural, estimulando o leitor ou desmotivando-o em relação à leitura. A gente vai poder identificar que esse formato crítico, que vai assumir já o nome de resenha crítica, é concebida como um gênero textual e também, como a gente acabou de mencionar para vocês, vou até colocar aqui no nosso marca-textozinho, é conhecido pelo nome de resenha crítica, tá? Encontra-se inserida no meio jornalístico e a intenção é descrever um objeto cultural, seja um filme, um livro, um CD, uma peça teatral, uma minissérie ou várias outras modalidades. Quando você ler o texto, você pode aprová-lo, como também você pode reprovar aquilo que estaria sendo trazido através dessa crítica e dessa resenha, ou dessa resenha, que é um desses formatos aí relacionados a esse elemento, tá? Então, a gente vai poder analisar, olha, a possibilidade de nós termos aí esse texto que funciona dentro dessa categoria. Por meio dos comentários feitos pelos críticos, né, nós, leitores, podemos nos sentirmos motivados. Assim, a gente pode completamente se posicionar de forma favorável em relação àquilo que a gente deseja assimilar, compartilhar, sentindo-se motivado, inclusive, para poder ou acompanhar ou melhorar a percepção daquele formato. Por se tratar-se de um texto argumentativo, discursivo, né, constitui-se também numa estrutura um pouco mais livre do que aquele aspecto da dissertação, né, a dissertação argumentativa, que tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Aqui a gente pode observar que, inclusive, há possibilidades de nós migrarmos aqui para um projeto mais pessoal, onde verbos em primeira pessoa, exposições linguísticas que caracterizem esse formato, possam estar sendo trabalhados de uma forma mais específica, tá? E aí a gente vai poder encontrar nossa primeira atividade da aula de hoje, né? Para a gente poder já identificar. Uma crítica social importante em Round 6, né? Round 6 é uma série de um streaming aí, de uma plataforma de streaming, que é muito conhecida, né? E a gente trouxe para vocês uma resenha, ou seja, uma crítica que foi feita por um crítico, né, por alguém, por um interlocutor, que menciona aí essa série, né? Série, inclusive, com apelos de exibição acima dos 18 anos,
por conta das fortes cenas, né? É uma série coreana, né? Ela é distribuída por uma plataforma de streaming, o Netflix, e aí muitos já se debruçaram em trazer opiniões a favor ou contra. A gente vai ver aqui se a gente vai se motivar ou se desmotivar a maratonar, como a gente utiliza no nosso cotidiano, aí passar longas horas assistindo episódios atrás de episódios, aí para a gente poder ter acesso rápido a esse formato. Round 6 se destaca por suas qualidades técnicas, mas o recheio é a parte mais importante deste bolo. A forte crítica ao sistema capitalista e principalmente aos governos que nos vendem uma falsa democracia são os principais destaques da trama. O roteiro, a todo momento, nos mostra principais problemas de um sistema financeiro predatório, que promove a competição entre pessoas e coloca o dinheiro acima de tudo. Por mais que os personagens coloquem sua vida, a própria sorte em Round 6, o jogo é muito mais justo do que o cotidiano de cada um deles, pois pelo menos há uma chance de sobrevivência. Seja por dificuldades impostas pelos nossos erros, seja por nascermos em um lugar que ceifa nossa liberdade e nos garante miséria, todos temos uma história difícil. E Round 6 deixa isso muito claro em sua alegoria. O segundo episódio, chamado Inferno, é o mais marcante por mostrar como o sistema funciona e como nosso jogo diário é mais cruel do que colocar centenas de pessoas para lutarem entre si pelo seu lugar ao sol. Uma cena emblemática surge em uma votação, onde um dos personagens se exalta e um dos Dominis aponta uma arma para ele dizendo que o sistema é justo e que o homem exaltado está ferindo a democracia, tentando lutar. Um espetáculo à parte dentro de uma ideia genial. Como proposta interessante e um texto magnífico, Round 6 é uma produção sensacional da Netflix. Para quem busca uma excelente reflexão e uma obra perturbadora, a série é um baita investimento, pois entrega uma ideia perturbadora, mas muito real. A pergunta que fica é a seguinte: estamos jogando pelas nossas vidas de forma certa? Veja Round 6 e entenda. Confira uma das melhores séries do ano assim que puder, pois vale demais a pena. Tá lá, fontes fidedigno.com é um site especializado em fazer essas resenhas críticas, né? Esses comentários críticos que nós vamos identificar aqui dentro do texto. Então, observe como é um texto. Olha, é um texto no formato tradicional, em parágrafos, né? A linguagem é discursiva. Aqui a gente tem a temática do texto, né? E aí a gente vai observar que o posicionamento dele é dizer que o texto é bom, né? Que a série é boa, principalmente em torno das qualidades que ele acredita técnica e principalmente aquilo que seria o recheio. A temática é essa forte crítica ao sistema capitalista, principalmente aos governos que vendem uma falsa democracia. E ele diz que isso é o principal elemento da trama. Aí ele fala que no roteiro dos episódios, a todo momento, a série nos mostra os problemas de um sistema financeiro predatório, que promove a competição entre pessoas e coloca o dinheiro acima de tudo. Né? E aí a gente vai ver que, em vez de lutar pela própria vida, essas pessoas no seu cotidiano, elas estão lutando para conquistar mais e mais questões financeiras, tá? Aqui nessa segunda parte, ele diz que, seja pelas dificuldades impostas pelos nossos erros, seja por nascermos em um lugar que nos fez ceifa a liberdade e nos garante miséria, todos temos uma história difícil. Então, ele fala das dificuldades da sociedade em geral. E aí ele fala que o Round 6, ele representa essa história difícil de todas as pessoas. Aí ele fala sobre o segundo episódio, o Inferno, né? Ele municia você de uma informação mais específica, em que uma cena chama a atenção.
né? E aí, dentro dessa expectativa, ele faz isso de propósito. A intenção do autor é fazer você acreditar que a análise dele é uma análise boa, coerente, que merece a sua apresentação. E aí, no final, olha, é uma sequência de elogios aí. Ele fala que é uma produção sensacional, ele fala que é uma excelente reflexão, é uma obra perturbadora, é um baita investimento, principalmente porque ele pede que você confira uma das melhores séries do ano, que, na opinião dele, é essa série Round Six, tá? Aí a gente vai para a primeira questão, gente, ó. Round Six, um drama sul-coreano sangrento, se tornou sem dúvida uma das séries mais populares da Netflix de todos os tempos, tá? O texto acima faz uma análise desse drama de grande audiência também no Brasil. Qual é a finalidade do texto? Eu pensei que eu tivesse que ler, maratonar lá as informações. Não, a gente está pedindo para que você possa, por exemplo, identificar aí essa situação acontecendo. Então, olha, se é uma resenha, a gente viu aqui características importantes. Emissão de opinião, reprodução de análise sobre uma determinada temática a ser trabalhada, né? Uma linguagem acessível, mas persuasiva, né? Então, isso tudo é a base na produção de um texto dissertativo, argumentativo, principalmente para que você possa convencer o leitor de que você está certo. E aí a gente sabe que, apesar de circular dentro dos canais midiáticos, como sites, como a gente viu lá, autoria, né? Ou então jornais, revistas, escritos e também digitais, a gente vai poder identificar esse aspecto. Letra A. Informar como uma obra televisiva conquistou tanta audiência. Você acha que essa é o formato e a finalidade de um texto do tipo resenha? Letra B. Descrever com argumentos positivos um determinado objeto cultural. Bom, apresentar características negativas sobre uma série violenta da Netflix. Mostrar o cotidiano das pessoas, mostrar que o cotidiano das pessoas pode ser afetado pelas cenas da série. Bom, gente, aí a gente vai encontrar situações bem interessantes para a gente discorrer aqui. Na letra A, a gente vai encontrar aqui, ó, informar. Como uma obra televisiva conquistou tanta audiência? Não necessariamente. Ele quer informar a você a opinião dele sobre aquilo que ele aí assistiu. E nesse caso, dentro desse aspecto que a gente viu aqui, ele municiou todas essas informações com esse lado positivo. Então, quando ele descreve a série, argumentando que você deve assistir, uma das melhores séries, está bem aqui, ó, quando ele colocou aqui bem no finalzinho. Bem no finalzinho aqui, a gente pode até marcar aqui, ó, nesses dois últimos parágrafos, aí é que ele coloca a opinião dele. Texto magnífico, ó, veja que ele coloca aqui a representação do texto magnífico, excelente reflexão, proposta interessante, só elogios. Então, se ele tem só elogios, os argumentos que ele utiliza são todos positivos. E aí, ele quer conquistar você para que você possa assistir a essa minissérie ou a esse conjunto de informações. A alternativa correta, você que raciocinou aí, letra B. Segundo texto, Round Six revela as dificuldades impostas pelas pessoas mais humildes, um roteiro com fortes críticas ao capitalismo do mundo, a liberdade imposta pelo capital financeiro predatório ou que a competição entre pessoas está acima de tudo. Pelo que você leu, professora, eu não assisti. É isso que é importante, gente. Ó. Com relação às resenhas, o fato de você não assistir, ou você nunca ter assistido, não impossibilita você, por exemplo, responder essa questão. Por quê? Porque você teve acesso ao texto produzido por uma pessoa
que comenta, sob a ótica dele, a opinião dele a respeito dessa minissérie, ok? A intenção dele é lhe convencer. No caso aí, motivar a você a assisti-la. E para que você possa ter a noção do que realmente acontece aí. Bom, aí a gente até circulou essas informações lá no texto, né? Vou até voltar aqui no texto para a gente poder observar aqui, ó, bem lá no começo, ó. Round 6 se destaca pela qualidade técnica, mas a parte mais importante é o recheio dela. É claro que ele usa uma metáfora para mencionar a temática. E aí ele diz, forte crítica ao sistema capitalista, aos governos que vendem uma falsa democracia, a um sistema financeiro predatório, que faz com que as pessoas façam competições entre si, principalmente por conta do dinheiro. E aí a gente vai poder analisar, ó, segundo o texto, as dificuldades impostas pelas pessoas mais humildes, né? Necessariamente ele não fala de mais humildes, ele fala de uma competição gerada em torno, né, desses aspectos. Um roteiro com fortes críticas ao capitalismo, muito bem, pode ser, vamos ver se a gente não descarta mais nenhuma outra. A liberdade imposta pelo capital financeiro predatório, bom, ele fala que esse capital financeiro predatório, ele faz aprisionar as pessoas numa competição sangrenta e às vezes até mortal. Que a competição entre pessoas está acima de tudo, não deveria estar, porque é exatamente isso que ele está criticando, gente. Essa história desse capitalismo selvagem, né? E aí ele faz essa série para justamente quebrar com essa expectativa de análise, tá? Então, a gente vai poder identificar aqui, ó, esse texto funcionando dentro desse aspecto importante. Aí, olha, para a gente fechar a primeira rodada de exercícios sobre essa série, onde é que tem um trecho que tem uma opinião, né? Lembramos a você, a crítica, né, é um texto em que nós vamos construir esses argumentos, tá? E esses argumentos, eles são baseados nas suas concepções de vida, de apreciação, de, vamos dizer assim, de comportamento relacionado a esses elementos. E aí, nesse caso, a gente vai poder destacar, dentro dessas alternativas, uma possibilidade de resposta. Vamos acompanhar aí, você que está assistindo a nossa aula nas salas do canal Educação, na rede Seduc, do Piauí, que tem aí esse monitoramento de tecnologia educacional. Vamos também estar assistindo pelo YouTube, né? Vamos ver aí as opções. Round 6 se destaca por suas qualidades técnicas. Letra B. Um lugar que ceifa nossa liberdade e nos garante miséria. Letra C. Uma cena emblemática surge em uma votação. Ou letra E. Confira uma das melhores séries do ano assim que puder. Onde é que você acha que está a opinião do autor? Onde é que ele colocou explicitamente essa opinião, gente? Quando ele diz assim, eu gostei, né? O fato de eu gostar independe, por exemplo, de outros elementos. Então, olha, há de se ver que a alternativa que responde corretamente a 3, gente, é aquela que ele opina dizendo que é uma das melhores séries. Olha a opinião dele aqui. Nessa opinião aqui que ele vai ter sobre as melhores séries, né? É aquilo que o juízo de valor, a apreciação, juízo não, a apreciação dele em torno daquilo que ele assistiu, tá? Professora, não poderia ser a letra A por suas qualidades técnicas? Bom, a qualidade técnica, gente, não é uma opinião dele e não é uma opinião pessoal. É uma opinião geral que pode ser feita por pessoas que até não concordem que a série seja boa.
tá? Então, a gente vai poder observar esses aspectos aí diferenciados. Alternativa correta. Quais as características do gênero textual crítica, gente? A principal característica desse gênero é o tom crítico. Gente, ó, esqueça aquela terminologia pejorativa. Crítico é um elemento analítico, tá? A crítica, ela surge para análise. E quando você faz essa análise, você levanta pontos importantes que podem ser positivos ou negativos. Muitas vezes a gente tem sempre aquela associação de que a palavra crítica é algo sempre negativo, mas não. A gente vai poder identificar também críticas positivas, tá? Até porque esses pontos positivos e negativos, eles melhoram a capacidade de interpretação, principalmente por parte dos seus interlocutores. Quando a gente vai poder ler essa crítica, a gente já pode ter um ponto de partida para também ou corroborar, aceitar, né, confirmar a nossa opinião, ou então modificá-la completamente dentro desses aspectos aí importantes, tá? E aí, tendo como base textos e informações e outras fontes que possam complementar o argumento apresentado, tá? Então, não se esqueça, é um processo de exposição, de uma análise verificada através desses pontos que você vai escorrer tanto positivamente quanto negativamente. É claro que, geralmente, nas resenhas críticas, né, a gente vai poder identificar aspectos relacionados costumeiramente a aquilo que seria uma espécie de exposição pessoal. E aí, é claro que nessa exposição pessoal, quanto mais adeptos, a sua opinião melhor. Então, a tendência é que você coloque as qualidades mais do que os defeitos. Mas para não ficar algo que não seja sedimentado, você pode ponderar, mostrando pontos positivos ou com alguns pontos negativos, tá? Então, você vai encontrar aí essa possibilidade de representação. A linguagem da crítica, gente. A linguagem utilizada direciona-se às características do público, a quem ela é direcionada, havendo um equilíbrio tanto à natureza do vocabulário a ser utilizado, quanto daquilo que se espera por parte do público, tá? Vamos a uma outra resenha para a gente poder aqui, ó, dinamizar a nossa aula com novas atividades aqui, tá? Tem um filme brasileiro chamado O Homem do Futuro, tá aí, ó, Nada Será Como Antes, os atores principais Wagner Moura e Aline Moraes, tá? Do diretor de A Mulher Invisível, tá aí o cartaz do filme. É claro que esse cartaz, ele tem também uma resenha, né? E é apresentado aí alguns pontos nessa resenha que a gente vai ler com você para você acompanhar, tá? João Zero. João Zero são os dois nomes que o personagem recebe aí dentro desse filme. Wagner Moura é um cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história. Nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Olha, veja bem que nessa espécie de resumo crítico, né, ele coloca para vocês já alguns pontos importantes e já faz essa atribuição aí de valor àquilo que seria o filme em questão. Vamos responder a nossa próxima questão, gente. Olha, vamos lá. Qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? Letra A. O emprego do verbo haver, em vez de ter, em
há 20 anos atrás foi humilhado. Letra B, a descrição dos fatos com verbos no presente do indicativo, como retorna e descobre. Letra C, a repetição do emprego da conjunção mas para contrapor ideias. Letra D, a finalização do texto com a frase de efeito. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Letra E, o uso do pronome de terceira pessoa, ele, ao longo do texto para fazer referência ao protagonista João e Zero. Ó, veja bem, qual o aspecto gramatical que foi utilizado para poder mostrar os eventos ou para poder compor a resenha que contribua para despertar o interesse do leitor? Seria o verbo haver, fazendo essa indicação de tempo passado. Seria a descrição dos fatos com o tempo presente, para fazer essa ideia de que as coisas podem acontecer naquele momento que você assista. Repetição do emprego mais, para contrapor a ideia. Será se o mais vai despertar o seu interesse para assistir aquele filme? A finalização do texto com a frase será que se ele conseguirá acertar as coisas? Será? Ele está me perguntando, eu preciso responder. Né? Será se por conta disso eu vou lá e vou assistir ao filme? O uso do pronome de terceira pessoa, ele, ao longo do texto, para fazer uma referência ao protagonista. Gente, se lhe perguntam uma coisa, você responde? Com certeza, né? Mas, se você tiver, por exemplo, ações de imediato acontecendo naquele exato momento, você não quer acompanhar? Muito bem. Então, veja que entre a letra D e a letra B e a letra D, aquela que vai despertar o interesse do leitor pelo filme é acompanhar as ações para depois você responder a pergunta. Então, o interesse do filme é despertado quando eu tenho acesso aí a essas histórias, essas ações que vão acontecer dentro desse formato. Para terminar a nossa aula, estamos chegando ao fim da nossa aula de redação. Temos aqui, olha, Touro Indomável. Em Touro Indomável, que a Cinemateca lança nesta semana nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a dor maior e a violência verdadeira vem dos demônios de LaMotta, que fizeram dele tanto um astro no ringue quanto um homem fadado à destruição. Dirigida com um senso vertiginoso do seu destino, um senso vertiginoso do destino de seu personagem, esta obra-prima de Martin Scorsese é daqueles filmes que falam à perfeição de seu tema, o boxe, para então transcendê-lo e tratar do que importa, aquilo que faz dos seres humanos apenas isso mesmo, humanos e tremendamente imperfeitos. Olha aí, gente, é um trecho de uma resenha sobre esse filme aí com Robert De Niro, chamado Touro Indomável, tá? E aí, dentro dessa leitura, desse pequeno trecho, a gente tem a seguinte informação. Vamos lá. Primeira informação. Ao escolher esse gênero textual, o produtor do texto objetivou o que foi. Por que esse produtor de texto? Uma pessoa vai escrever uma resenha, traduzindo. Por que você vai escrever uma resenha? Para construir uma apreciação irônica do filme, para evidenciar argumentos contrários ao filme de Scorsese, para elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. Letra D, para apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. Ou letra E, afirmar que o filme transcende seu objetivo inicial e, por isso, perde a sua qualidade. Vamos lá. Letra A, construir uma apreciação irônica do filme. Professora, irônica
Para que ironia? Se eu vou chegar um interlocutor e vou dizer assim, olha, cara, eu vi esse filme, eu gostei, não gostei, ele trata desse tipo de assunto. Então, necessariamente, esse deboche, essa ironia, esse sarcasmo, não fazem parte daquilo que ele pede. A característica principal do gênero textual, tá? Evidenciar argumentos contrários ao filme. Bom, esse caso aqui, a gente só viu elementos favoráveis. Tanto é que ele disse assim, olha, é um filme que fala a perfeição. É um filme com um senso vertiginoso, né? Ele coloca aqui dirigida pela obra-prima, pronto, está aqui. A melhor é a obra-prima, tá? Então, necessariamente, ele não é contrário ao filme, tá? Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários, ele até narra alguma coisa, faz aí essa rápida alusão ao enredo da história, mas necessariamente não é de tipos de literatura, até porque a resenha crítica é um texto não literário, né? Não um texto, é um texto que se baseia naquilo que seria o referencial, a construção desse elemento de forma. Então, não é literário. Ou melhor, não é um texto não literário. Apresentar ao leitor um painel da obra. Olha, ele fala do personagem principal, fala do diretor, fala do tema. Então, um painel não é detalhe, é uma coisa assim mais generalizante. E se posicionar criticamente a respeito disso. Afirmar que o filme transcende seu objetivo inicial, por isso perde a qualidade. Pelo contrário, ele diz que isso é que faz com que o filme seja de maior qualidade, de maior importância e significação. Então, uma resenha, gente, pode ser um texto curto, né? Pode ser um texto, na hora que você vai produzir, um texto mais condensado, que aplique dentro desse contexto, né? Essa percepção que você vai ter a respeito daquilo que lhe interessa. Um breve resumo, algumas informações pertinentes e o posicionamento a respeito do autor dentro dessa questão, tá? Então, a gente trouxe hoje para vocês o texto A Crítica, as resenhas críticas fazem parte, estão toda hora aí à nossa disposição, é resenha de novela, filme, de peça teatral, de todo tipo de manifestação aí de cultura e arte que a gente tem à nossa volta, tá bom? A nossa aula de redação fica por hoje por aqui. Me despeço desejando a vocês uma ótima noite e até o nosso próximo encontro, gente. Tchauzinho!